Olá, estimados irmãos, vamos em nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade a essas maravilhosas lições. A lição dessa, primeira lição de dezembro, andando no Espírito. Vamos estudar o segunda-feira, segundo tópico, vigiando nossa própria atitude. Tópico interessante. A primeira pergunta: que advertência é dada contra o hábito vicioso de criticar duramente os outros e por que isso ocorre? Apóstolo Paulo a Gálatas 5, versículo 15 diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. E o salmista 59, verso 12, diz: pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. É interessante notar que o texto anterior de Gálatas, nós lemos o verso 15, né? Mas o verso 14 diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, e é nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E depois vem, né? Se porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não consumais também uns aos outros. Foi o texto que nós lemos, está citado na lição. E logo a seguir diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então está bem claro, né? Falta aqui o amor. Ao faltar o amor, nós estamos a pensar em nós mesmos, e ao pensar em nós mesmos, achamos que somos melhores e logo temos o direito, achamos que estamos no direito de criticar os outros. E é interessante a pergunta falar contra o hábito vicioso, porque a pessoa que critica uma vez, duas vezes, três vezes, depois fica viciada a criticar. Critica o sermão, critica quem passou a escola sabatina, critica uma atitude, alguém perde você, critica o próprio esposo, critica a esposa. Ou seja, a pessoa está sempre a criticar, vira mesmo um hábito. E isso é vicioso e é tremendamente terrível e destrutivo. Vamos ver o que fala o pensamento inspirado sobre isso. O eu sempre valorizará muito a si mesmo. À medida que os homens perdem o primeiro amor, não guardam os mandamentos de Deus e aí começam a criticar uns aos outros. Esse espírito lutará constantemente pelo controle até o fim do tempo. Olha que terrível. Satanás tem procurado nutrir esse sentimento a fim de que os irmãos, na própria ignorância, procurem devorar uns aos outros. Aqui com palavras, né? Deus não é glorificado, mas grandemente desonrado. O Espírito de Deus é entristecido. Olha quão grave é criticar o seu irmão. Seguindo ainda a leitura. Satanás se alegra muito porque sabe que, se puder colocar um irmão para vigiar o outro irmão na igreja e no ministério, alguns ficarão tão desanimados e desencorajados a ponto de abandonarem o posto do dever. Olha que grave. Essa não é a obra do Espírito Santo. Um poder de baixo está operando no interior da mente e no templo da alma para colocar os próprios atributos no lugar onde deviam estar os atributos de Cristo. Irmãos, quão grave é a crítica, quão grave é criticar. E muitas vezes já fui em lares que, ao sentar para almoçar na mesa, o prato principal é criticar o sermão ou criticar o que aconteceu durante a igreja na parte da manhã. Satanás deve estar em volta com seus anjos ali, rindo, gloriando-se, feliz da vida com o trabalho que ele está ali exercendo na mente daquelas pessoas. Irmãos, não devemos criticar de maneira nenhuma. Realmente é grave, não é simples, é uma coisa muito grave. Então, a advertência que é dada aqui é muito solene, é muito forte, e você pode ser a causa do desânimo do seu irmão. Vamos continuar na pergunta B. Como podemos ser libertos da raiz da divisão? Ou seja, como você vai se libertar disso? E os pensamentos cruéis, aqueles pensamentos que o inimigo coloca na sua cabeça.
Efésios 5:8 traz o seguinte: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, quem critica está como filho das trevas, ou seja, está exercendo um papel diabólico, digamos assim. Mas isso era trevas. Aqui vem trazendo o quê? Depois que você entende isso, agora que essa luz está chegando a você, agora que esse conhecimento, que a crítica é tão terrível, está chegando ao seu coração, você pode abrir o coração a Deus, pedir perdão, pela graça de Jesus, Ele vai perdoar, que é assim que Ele faz, e você pode agora ser luz no Senhor e andar com os filhos da luz. É o que está aqui escrito em Efésios 5:8. Vamos ver ainda Colossenses 3:12-15, traz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, ou revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Esse é o convite que é feito. Mas aqui fala de algumas características: ser benigno, ser humilde, ser manso e, acima de tudo, o que é mais difícil no ser humano, fazer uso da longanimidade. Então, e tudo isso envolve, está dentro dos parâmetros de amor. Então, isso é preciso. Para ser liberto, então, reconhece quem exerce quem está fazendo essas críticas, quem tem o hábito de criticar, fala a mim próprio. Quando acontecer, reconhece o erro, vai ao trono da graça, triste, confessa a Deus, pede a Ele, para o Espírito Santo trabalhar em seu coração, para que possa te munir de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade e com amor para com o seu próximo. Porque não somos perfeitos e sempre vai ter pessoas que vai nos magoar, vai ter pessoas que não vai ser aquilo que você quer, vai ter pessoas que vai fazer algo que realmente você fica danado. Mas aí é que vem o suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo te perdoa. Isso é necessário. Vamos ver o que fala a pena inspirada. Esse dia com Deus, página 207. Que todos que professam ser cristãos abram a porta do coração ao Espírito e à graça. Assim, a paz de Cristo reinará no coração e se revelará no caráter, de modo que não haverá discórdia, nem contenda, nem emulação, nem mordidas e devorações mútuas, nem busca pela supremacia. Você não pode querer ser melhor que teu irmão. O grande e fervoroso esforço será viver a vida de Cristo. Devemos representar o Espírito de misericórdia divina e não dar oportunidade para ninguém seguir o nosso exemplo em praticar o mal. Jesus era cortês e benévolo, foi obediente a todos os mandamentos do Pai, de modo implícito e sem questionar a conveniência ou qualquer interesse egoísta. Irmãos, é muito importante. Não dá oportunidade para ninguém seguir o seu exemplo. Às vezes, além de você ser destrutivo, você leva alguém a agir igual a você. Então, temos que estar constantemente vigilante para dar bom exemplo. E ser como Jesus, benévolo, obediente, não questionar se não me é conveniente. Tá certo? É o que deve ser feito. Ou, se eu tenho interesse e ele não acontece, deixa o egoísmo de lado. As coisas têm que caminhar conforme Deus quer. Esse dia com Deus, página 207, foi o que lemos agora. Continuando a leitura, filhos e filhas de Deus, também na página 200. Diz assim: andar na luz significa estar decidido a exercitar o pensamento e a exercer força de vontade num esforço fervoroso para representar a Cristo em doçura de caráter,
significa colocar de lado toda tristeza. Você não deve se sentir satisfeito simplesmente por dizer sou um filho de Deus. Será que você está contemplando a Jesus e pela própria contemplação está sendo transformado à semelhança dele? Eis a pergunta para cada um de nós. Vou repetir. Será que você está contemplando a Jesus e pela própria contemplação está sendo transformado à semelhança dele? Andar na luz significa avanço e progresso nas realizações espirituais. Coisa terrível é obscurecer o caminho dos outros ao atrair sombras e mais sombras sobre nós mesmos. Que cada um cuide de si. Não responsabilize os outros pelas próprias falhas de caráter. Então, irmãos, temos aqui um convite e vários alertas. Vamos, então, mudar a nossa maneira de ser. Vamos tentar elevar o nosso intelecto, buscar a Jesus, tentar ser o mais próximo possível, não ficar apenas não sou um filho de Deus, realmente mostrar em atos, obras, que somos filhos de Deus, mas para isso nós temos que interiorizar no coração ser um filho de Deus, e as obras vai ser fruto do Espírito. Então que Deus nos ajude, nos abençoe para que realmente possamos deixar a crítica e realmente entender que somos todos falhos, só vamos ser perfeitos no céu. Enquanto estivermos aqui, temos que suportar uns aos outros, temos que ajudar uns aos outros, temos que fazer uma roda de auxílio. E se você for alvo de alguém chegar ao pé de você ou perto de você e te dizer algo e ferir o teu orgulho, seja humilde. Tenta avaliar se aquela pessoa está tentando te ajudar. Que às vezes o objetivo da pessoa é te ajudar. Se não for, é problema dele com Deus. Mas se você for humilde e tentar avaliar o que está sendo ouvido, o que está sendo falado, há de te ajudar de alguma forma. Então que Deus dê a sua graça, a sua ajuda, para que possamos realmente ser humilde, ser alguém que possa estar em comunhão com Deus e nutrir sempre um sentimento bom um para com os outros. Que Deus essa graça e nos abençoe para isso. Amém.